Fala galera, mais um podcast Maximus Arena, toda segunda e quinta-feira, um gravadinho, um ao vivo. Agora eu tô proibido de falar gravadinho, pessoal, um gravadão, um ao vivo, sempre trazendo um convidado diferente. Aqui tudo é top, Marcão, não dá É pra... top, né, cara? Não é nada pequeno, Não, é tudo dá uma olhada, altíssima qualidade. dá uma olhada. Ó, Marcão, tá outro, O cara não tá outro nível. ao nível do cara agora. Another level. Pessoal, como a gente tinha dito, né, no começo das gravações, né, no começo do mês, a gente tá trazendo não só professores, lutadores de jiu-jitsu, mas também pessoas que, de uma certa forma, influenciam direto naquele cara que é competidor, né? A gente trouxe aqui... Fica no backstage, né, Exatamente, né? Quem que veio aqui, Rogerinho, que conversou com a gente bacana também aí esse Foi mês? o Patrick Falcão. Patrick Falcão, Pô, né? cara, Preparador físico, né? Preparador de altíssima qualidade. Um abração pro alta Patrick performance. Falcão aí, falei com ele essa semana aí, tá pra voltar aí, né, com a novidade aí, né, ele uma fera, não posso dar muito spoiler, né. E hoje, galera, a gente tá com um convidado aqui, o cara... Eu já tô pegando consulta já, Marcão. Rogerinho já fez uma consulta com o cara. Eu não vou mentir não, que eu já fiz a minha também. Já estamos explorando o cara aqui, o convidado, pô. Isso aí. Aproveitando a oportunidade. Rogerinho, conta pra gente aí quem que é nosso convidado hoje. Hoje nós estamos com o doutor, professor aqui, né? Eu tô aprendendo muito com ele. Professor de ortopedia, Felipe Caiati. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Uma honra. Fico muito feliz de estar com vocês. E tô aqui para contribuir, né? Pra gente poder ajudar. Isso aí, tamo aí pra somar, né? Um ajudar o outro aí. Exatamente. Bom, Felipe, seu sotaque não entrega, né? Paulista você não é. Não Você sou. apresenta pra galera. Não sou não, cara. Sou do Rio, sou de Niterói. Nascido e criado em Niterói. Fiz minha formação... Sou médico, né? Me formei numa faculdade do Rio chamada Souza Marques. Depois fiz a minha especialização em ortopedia também no Hospital do Rio de Janeiro. E em 2007 vim para São Paulo para fazer uma subespecialidade, né? Fiz joelho na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 2008, de 2007 a 2008. E tinha como certo o meu retorno para o Rio, mas os nossos planos nem sempre são os planos de Deus, né? E aí aconteceu que em 2008 eu conheci a minha esposa, começamos a namorar, casamos e aqui estou eu, Aí virou paulista. depois de 16 anos. Não, a gente não vira paulista, a gente convive em São Paulo. Ele tá comendo bolacha já. Não, que isso. Ele já tá Só comendo biscoito. bolacha já. Mas estamos aqui. No começo foi um desafio, né? A gente aprender a respirar em São Paulo, porque São Paulo tem uma outra filosofia de vida. Mas somos adaptáveis e sou grato, porque aprendi muita coisa em São Paulo. Entendo que tudo que eu hoje tenho, que eu sou, devo a essa cidade, né? A cidade de São Paulo, as pessoas que me acolheram aqui. E é isso. Então, minha trajetória em São Paulo começa em 2007, eu fiz joelho, casei, depois tive filhos e comecei consultório, inicialmente um consultório de ortopedia, na maior parte das vezes é cirúrgico, né? A gente, ainda mais cirurgia do joelho, tem muitas lesões de atletas e tal. Trabalha com muito atleta? Ah, muito, né? Assim, nem sempre são profissionais, mas São muitos atletas atletas amadores, pessoas que gostam de fazer atividade física, que têm lesões, né? Sim. O joelho é uma articulação muito sobrecarregada nos esportes de uma maneira O geral. consultório médico vive como se fosse uma academia de luta. É verdade, porque nem todo mundo que vai na academia quer ser um atleta profissional. Exatamente, Mas todo mundo que tá ali não deixa de ser atleta. Então no consultório é a mesma coisa, né? é isso. Vai a galera lá, tem vamos dizer assim, sei lá, 5% é atleta, mas a maioria das pessoas é quem pratica esporte, teve alguma É isso. lesão. É. E então comecei a tratar muito paciente, muito atleta, muita cirurgia. E um dado momento, lá para 2019, 2020, eu comecei a perceber que estava chegando para mim muito paciente jovem com doenças degenerativas, né? Principalmente da cartilagem, que hoje é uma lesão de difícil solução,
né? São métodos paliativos que ajudam a melhorar através de aplicações, de medicações e tal, mas a efetividade, a resolução da questão é baixa. E eu comecei a pegar pacientes jovens, cada vez jovens, mais jovens, 20 anos, 25 anos, com doenças degenerativas da articulação. E eu lembro que, na época, eu comecei a contestar, e minha esposa é médica, eu falava, Ellen, cara, tem alguma coisa errada, né? Como é que o paciente com 20 anos está com uma lesão de cartilagem, 17 anos de lesão de cartilagem? E comecei a buscar, e eu descobri, então, uma linha, uma janela dentro da medicina que até então era desconhecida, chamada de medicina regenerativa. E eu me apaixonei pela regenerativa. Fiz uma pós-graduação nesse segmento por 1 ano. E a gente volta a ser médico. Porque as subespecialidades, até mesmo dentro da ortopedia, ela fatia muito o paciente, né? Então, se você está com problema no ombro, você procura o cara do ombro, se é coluna, joelho. Mão é mão. Exatamente. E quando a gente faz a regenerativa, quando você começa a entrar na linha da regenerativa, você precisa entender que, na verdade, o paciente não é um joelho. Ele é um paciente que tem um joelho que está com problema. E, por vezes, o problema do joelho dele não é só uma lesão de cartilagem, mas a cartilagem machucada é o resultado de um ciclo metabólico que envolve inflamação, que tem a ver com o lifestyle do cara, entende? Então tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com o tipo de atividade que ele desenvolve. E isso começou a descortinar um horizonte novo para mim, porque na maioria dos casos, a gente está acostumado o paciente chegar para você, qual é a sua queixa? Eu estou com dor no joelho, então você vai fazer uma ressonância magnética e depois você volta. E aí com a ressonância magnética eu vou te dizer se o problema é A, B ou C e o tratamento vai ser desse jeito. Quando a gente começa a pensar regenerativamente, estou criando um termo. Eu falo que até parece um tratamento meio mecânico, né? Exatamente. Uma coisa meio... Você vai lá, faz esse exame e tal, então a gente vai fazer esse procedimento cirúrgico, fez isso daí, vai dar certo. Isso. Se não der certo, a gente... vê outra coisa. E aí quando você começa a pensar sobre essa ótica, sobre esse caminho, você começa a perguntar o que o cara come, como que o cara dorme, como que é a atividade física do cara, grau de ansiedade que ele vive, como ele trabalha. Então você começa a entrar numa linha, num segmento que cara, transformador. Porque eu não posso tratar só o seu joelho sem entender como você usa o seu joelho e o que você come. Então a gente começa a dar um passo atrás e olhar o todo. Como é que eu posso ajudar o paciente? E aí a gente já começa lançando um alicerce, que é o alicerce da estabilização metabólica do paciente. E isso, por vezes, sem você fazer nada, já ajuda o paciente. Então, não é raro a gente receber um paciente, o paciente está todo inflamado, está comendo mal, está dormindo mal, está estressado, e nós respiramos estresse em São Paulo, né? É uma cidade que você vê um trânsito terrível. Hoje a gente demorou um tempão para chegar aqui, você estava no trânsito ali fora, né, parado, e isso tudo vai gerando uma sobrecarga. E, querendo ou não, são estresses oxidativos que vão sendo liberados, né, na nossa circulação. E vai fazendo com que os processos inflamatórios se manifestem. E quando você começa a tratar, sem fazer infiltração, cirurgia, tal, você já começa a ter uma melhora. Então, geralmente a gente faz um preview de como que o paciente está, pede exame de imagem, exame de sangue. Faz uma anamnese, né? Que deveria ter sido feito há muito tempo. Né? Isso. Então você faz uma leitura do perfil do paciente, depois a gente costuma pedir uma avaliação laboratorial, exame de imagem, para poder entender como que aquilo está funcionando. E já nessa primeira consulta a gente começa a fazer algumas orientações de alimentação, ajustar sono, ajustar atividade física. Aí o Marcão precisa passar com o doutor, cara. Não dorme direito. O Marcão não dorme direito. Ele estava falando aqui
No- Tem um problema sério com o sono, cara. Já, como eu te falei, né? É. Não é de agora, desde os 16 anos, né? Tem picos aí que eu durmo legalzinho e tudo, mas na grande maioria. Às vezes eu alinho, cara, fica 1, 2 meses, porra, 8 horas bonitinho, eles deixam até passa. Entendeu? Mas depois volta ao normal. 6 horinhas tá bom demais, hein? Difícil chegar. Então a gente tenta ir entendendo qual que é esse gatilho, como é que a gente pode ajudar. No primeiro a gente faz uma mudança comportamental, tenta tirar os fatores que pioram, né, a qualidade do sono. Fala pra gente aí. Cara, a gente costuma dizer que nós somos seres diurnos, né? Então o ciclo circadiano tem a ver com a liberação de hormônios que vão interferir diretamente no teu sono. Então a gente não foi feito para funcionar com luz artificial. A luz artificial, por exemplo, é um fator que atrapalha. E hoje em dia o que que a gente tem na mão? Tudo luz artificial o dia inteiro, né? Celular. Aí você chega em casa, fala assim, pô, vou dar uma descansada, uma relaxada na cama. Aí você pega o teu celular, fica lá vendo o Instagram, rodando telinha, não sei o que e tal. O que que você está fazendo? Você está estimulando o teu cérebro. E a gente costuma pedir para o doente fazer uma higiene do sono. Né? O que que é uma higiene do Difícil, sono? né, Marcão? É. Cara, eu sou de outro planeta. Agora eu acabei de ter a certeza disso. Eu só durmo com a TV ligada, cara. Então. Isso é péssimo. Porque você está estimulando o teu cérebro. E eu não consigo, doutor, dormir se eu parar, desligar tudo e ficar ali, eu fico ali. Então a gente Entendeu? costuma pedir para o paciente assim, Já chega. se ligou que eu tô querendo uma consulta aqui, né? Vou mandar depois uma nota fiscal. Só o recibo. Manda pra mesa. É. Né? Mas assim, a gente orienta para o paciente tentar chegar em casa um pouco mais cedo. O Marcão estava falando que ele dá aula até às 10 da noite. É péssimo, né? Porque, cara, tá dando aula, tá aceleradão. Aí chega em casa quase 11. Aí você vai comer alguma coisa. Então a gente costuma tentar antecipar. Chegar em casa mais cedo, não comer depois das 9. Comer alimentos pouco calóricos, pouco glicêmicos. Tentar não ficar com muita luz acesa. Botar uma penumbra, uma luz mais baixa, principalmente amarela, que traz um conforto. Não pegar o celular. Começar a ter o hábito de ler. Eu tô fazendo isso daí. E aí você vai para a cama mais cedo com um livro, com uma luz mais baixa, começa a ler para você induzir o sono. Vai relaxando sua mente também, vai ficando Exatamente. cansado. Uma outra coisa que é importante que eu estava falando com o Marcão aqui, por exemplo, diminuir a quantidade de café. Para quem tem dificuldade de dormir, irmão, não deve tomar café depois do meio-dia, entendeu? Então, assim, sei lá, almoçou, quer tomar um cafezinho, ok, beleza, toma o seu café. Dali para frente, cara, tira café. Pré-treino. Pré-treino é péssimo, porque pré-treino é péssimo, entendeu? 8 horas da noite tomando o pré-treino. Pré-treino, energético. Sabe por que não dorme, né? Aí depois não quer dormir. Não consigo dormir. Dá o meio pré-treino pra dentro. E o ponto é o seguinte, cara. Assim como o alimento muito rico em açúcar, né, que são os doces, os carboidratos, a farinha branca, macarrão, arroz branco, batata, álcool, tudo isso é muito rico em açúcar. Tudo isso vai gerar uma inflamação metabólica. A privação do sono também vai produzir um efeito inflamatório significativo, porque o nosso corpo precisa entrar no sono REM, que a gente fala, que é o sono reparador, para que você consiga recuperar, né, tecidos e você consiga, no dia seguinte, estar capacitado, preparado, pronto para você viver a sua vida. Já teve casos, doutor, assim, de paciente ter problema de dormir, vai pro Instituto do Sono ou seu... Assim, a gente tenta, Rogério, na medida do possível, resolver em loco, né? Os casos mais desafiadores a gente encaminha. Então, antes de encaminhar, eu acho que tem algumas medidas, como essa que a gente acabou de falar, que você pode tomar e você consegue melhorar. Em alguns casos, a gente passa uma formulazinha do sono, que é uma coisa que não é esse Zolpidem, isso é um outro problema, que a galera começa a tomar Zolpidem, né? Que isso começa a afetar outras coisas. Quais os efeitos colaterais dos Zolpidem? Cara, isso cria dependência, né? Isso começa a dar perda de memória. Então, cara, assim, tem gente que tem tomado 5, 6, 10,
para dormir. E, cara, tem gente que tem tido crises, cara. Crises gravíssimas, assim, de lapso de memória, pessoa que sai andando pela rua pelada, umas coisas bizarras, Tô louco. por conta de Zolpidem. E aí, assim, o ser humano quer sempre o caminho mais fácil. Ele quer benefício sem sacrifício. Para emagrecer, né? Então a galera, cara, mete o pé, entendeu? Então, assim, em vez de você cuidar do seu organismo, o nego quer levar o seu organismo ao extremo. Pegar o atalho, né? Exatamente. Como que é o nome daquele... Tem um remédio pra diabético que estão aplicando uma injeção aí. Se chama... Tem mais de uma, na verdade, né? É o... Caramba. Pô, me fugiu o nome agora também aqui. Você não acha na farmácia, cara. Acabou. Tem diabético reclamando que não consegue comprar porque a galera tá tomando pra poder Filha, ela não queimar. usa isso daí. Eu sei qual que é. É o... Putz, cara, fugiu meu nome. Mas fugiu enfim, o né? nome aqui. Isso aí também, como que você vê isso aí, doutor? Não, eu acho que é ruim. Na verdade, assim, Marcão, a gente tem uma capacidade metabólica, a gente consegue adequar. O ponto é, a gente criou o hábito de comer mal, né? E a gente se sente merecedor de comer o que a gente quer. Então assim, porra, tô estressado, tive uma semana Sexta-feira, punk, foi punk essa semana, eu tenho o direito de meter a cara no sábado e beber, balde, né? tal, blá, blá, blá. Aí o que acontece, cara? Beleza. O que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte, cara, existe um princípio, e esse princípio é irrefutável. É o princípio da semeadura e da colheita, irmão. Você vai colher o que você plantou. Isso em tudo na sua vida, desde o relacionamento conjugal até o seu metabolismo. Tudo vai passar por esse princípio. E eu costumo fazer o doente refletir pensando da seguinte maneira: quanto tempo você gasta por dia comendo? Vamos supor que você gasta meia hora no café, meia hora no almoço, meia hora no jantar. Tudo bem? Estou dando meia hora e não é meia hora que você não come meia hora, tá? Mas vou dar meia hora como um crédito. Você fica comendo 1h30 por dia, tudo bem? Durante o tempo que você está comendo e você come o que você quiser, aquilo gera uma satisfação absurda. Você fala, putz, cara, tô me deliciando com essa comida, com esse café, com o que você quiser comer. Beleza. Só que a consequência dessa alimentação desregrada é uma inflamação secundária que vai gerar dor. E tem gente que sente dor, cara, de verdade. Dor na articulação, dor nas costas, dor no ombro, dor no punho, dor. E eu costumo fazer o dente pensar da seguinte maneira, assim. O que vale mais? Você viver a sua vida frustrada, viver a sua vida com pequenas alegrias por 1h30, você vai ter 1h30 de um prazer absurdo, e viver uma vida marcada por dor, ou você viver 1h30 de frustração porque você não comeu o que você queria comer, mas ter uma vida sem dor. O prazer é você que escolhe, entendeu? E isso vai afetar como vai funcionar o seu organismo, como funciona o seu intestino, como funciona a sua musculatura, como você entrega a sua capacidade, até mental, entende? Porque quando você está inflamado, até o teu cérebro é comprometido, até a sua função cerebral é comprometida. Então, dentro dessa linha, que é uma linha que poucos colegas acabam fazendo, isso o pessoal da nutrologia faz muito bem, da endócrino faz muito bem, mas dentro da ortopedia, cara, é difícil você ver um médico perguntar para você, pô, o que você come, como que você dorme, quando que você treina. É uma coisa que ninguém pergunta, né? Qual é a sua dor? Ah, eu tô com dor no cotovelo. E não tô falando mal do ortopedista, falando porque essa era a minha realidade, tudo bem? É uma autocrítica. Eu já operei os 2 joelhos, já fiz tratamento, sim, um acompanhamento de 6 meses, né? Até chegar com o diagnóstico, ó, teve a lesão, agendar os exames, fazer toda a cirurgia, depois 5 meses de recuperação, tem 6 meses com os acompanhamentos e nunca ouviu. Ouviu. Não, eu não tô falando nem dos colegas de fora, tô falando de mim, tá? Essa era uma realidade que eu vivia. E o paciente, cara, que te procura, ele quer uma solução. E
E aí, assim, eu quando entrei nesse universo, eu falei, cara, eu consigo entregar mais do que uma cirurgia. Eu consigo entregar um cuidado que deveria ser um cuidado que todo mundo deveria ter. Porque, às vezes, o resultado que eu não tenho é porque eu estou deixando áreas de descobertas. De repente, alinhar o metabolismo do cara, melhorar o sono, alinhar treino, de repente, ver a questão da ansiedade. E, por vezes, a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar. Isso acontece, entendeu? Cara, tem coisas assim que batem no consultório que eu falo, cara, isso aqui eu não tenho capacidade de gerenciar. Então eu vou pedir uma avaliação do endócrino, do nutrólogo, do, sei lá, do cardiologista, X, Y, Z, da onde a gente achar que é necessário. Mas você está conduzindo o paciente por um processo de reparação, de transformação. E aí a gente chega no ponto que é eu diria, o ápice dentro da medicina regenerativa, que não é só o pré, né, o que você está fazendo na consulta, mas como você consegue ajudar o doente a recuperar o que ele perdeu. E, como eu estava dizendo há pouco, um dos maiores desafios hoje é você tratar doenças degenerativas, principalmente as articulares. Porque uma lesão de cartilagem, por exemplo, cara, você vai ficar conduzindo aquilo de forma paliativa. É ácido hialurônico, você vai infiltrar, alguns colegas infiltram corticoide, outros você vai tomar colágeno, enfim. Aí tem algumas opções, mas nenhuma delas é efetiva. Nenhuma delas vai conseguir entregar um estímulo regenerativo. E a regenerativa, na verdade, hoje a gente tem aplicado as células mesenquimais ou células tronco, né, que são células que o próprio paciente tem para tentar estimular a reparação. E é interessante que nós temos visto resultados que até então eram impossíveis. Uma lesão que é muito comum dentro do universo do joelho são as lesões de ligamento cruzado, LCA? o LCA, o famoso LCA, as lesões de menisco e as de cartilagem. Então, eu estava até mostrando aqui para. Passei por duas, estou já- passando pela terceira, que é a É. cartilagem. E a gente tá, então, e a gente tá com um caso agora fresco, que o resultado dele, o último resultado foi agora do mês 7, de um paciente que teve lesão do ligamento cruzado, estiramento dos colaterais, lesão do menisco medial, lesão de cartilagem, que era uma lesão degenerativa, que foi um achado na ressonância, e uma pequena fratura secundária ao trauma que ele sofreu. Um paciente que estava jogando bola, torceu o joelho e fez essa lesão toda. E ele nos procurou, a gente começou a tratar. E foi interessante que assim, ele começou a tratar um dia depois da lesão. E isso é assim, a gente tem entendido que quanto mais rápido for o tratamento, O joelho ainda estava inchado. né, onde inchadaço, a gente tirou 70 ml de sangue do joelho dele. E aí coletamos o sangue que estava na articulação, fizemos a coleta da célula tronco e jogamos. E geralmente a gente joga o ácido, ou a célula associada ao ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico, que é uma coisa que se faz habitualmente nas articulações, a gente vê os trabalhos mostrando que ele funciona como se fosse um estabilizador celular. Então a célula permanece por mais tempo estável ali. Ele passa a ser um veículo e não como um meio de tratamento. E aí a gente fez a célula, fizemos 3 aplicações. Depois de 3 aplicações, a gente repetiu a ressonância. Intervalo de quanto tempo? Um mês. Um mês. Então a gente faz a coleta, aplica. Depois de um mês, uma nova coleta e aplica. E aí fizemos as aplicações. No mês subsequente, a última aplicação, a gente fez uma ressonância magnética. E era um caso que eu queria acompanhar de perto, porque era uma lesão que a gente estava bem preocupado pelo tamanho da lesão, né? E, cara, o resultado foi surpreendente, porque nessa ressonância de controle, no 4º mês pós-lesão, ainda era evidente uma parte da lesão do menisco, mas a lesão do ligamento, que estava totalmente rompido e deitado, porque quando ele rompe, ele deita, né? Ele é um ligamento que ele fica trabalhando quase na vertical. Isso. Quando ele rompe, ele fica horizontalizado, que geralmente o laudo fala isso, ligamento cruzado, horizontalizado, ele estava começando a aparecer um sinal de cicatrização.
E aí eu, por uma questão de cuidado, de segurança, quis fazer mais uma. Falei, cara, vamos fazer mais uma porque eu acho que está evoluindo bem. Por uma questão de segurança, vamos fazer mais uma. E fizemos mais uma aplicação e repetimos a ressonância magnética quando completou 6 meses de tratamento total. E para nossa surpresa, cara, veio totalmente cicatrizado. Cicatrizou o ligamento cruzado, o menisco, Ah, sim. os colaterais, a Impressionante, fratura né? e até a cartilagem, que era uma coisa que não tinha nada a ver com trauma, cicatrizou também. Então a gente tem entendido que uma coisa muito importante, durante esse processo, nós fizemos as orientações nutricionais e tal, o paciente perdeu 16 quilos. Legal. É, Só ressaltando aqui que a gente tava procurando o nome do remédio, é Ozempic. Ozempic, boa, 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 Ozempic para diabético. Então é isso, a gente tem entendido que essa é uma janela de oportunidade, porque você consegue tratar tanto uma lesão aguda quanto as lesões degenerativas. Houve um caso também de uma médica que nós tratamos, era uma médica próxima, uma psiquiatra, e ela tinha operado o manguito rotador. Vixe, do ombro. Operou o manguito 3 vezes, cara, e rompeu as 3 vezes. O médico estava acompanhando, disse, cara, que não tinha o que fazer, que já era, e, enfim, que estava condenado, e ela me procurou. Eu falei, cara, vamos tentar tratar, porque o não a gente já tem. Eu não posso te garantir resultado, é importante a gente ressaltar que o resultado é paciente dependente, né? Não dá para eu dizer para você que todo mundo que tratar vai regenerar, todo mundo que fizer vai cicatrizar, né? Cada um responde de uma maneira. Ninguém é uma máquina, né? Exato. Em Sim, sim. linha de produção. Exatamente. E a gente tratou, e cara, para minha surpresa, ela chegou no consultório com uma tipóia, de tanta dor que ela tinha que escrever usando a tipóia. E ela fez as aplicações, depois ela sumiu do consultório. Eu falei, cara, acho que deve ter ficado horrível. Ruim. Deu merda, porque não voltou, né? Quando não volta, ou deu muito certo, o paciente esqueceu de te dar um feedback, ou ficou uma merda, o paciente que tá com raiva de você, quer ir embora. Te ver. E um dia eu encontrei com ela, eu falei, cara, e aí, o que aconteceu? Você sumiu? Ela, doutor, meu ombro. Aí eu falei, cara, você sumiu? Ah, não, eu tô bem, tô zero e tal. Eu falei, então faça uma ressonância pra gente ver como é que tá o resultado. E, cara, cicatrizou o tendão dela. Que maravilha. E a gente, na verdade, entende que, cara, é uma técnica muito promissora, que pode ajudar muita gente, entendeu? A gente consegue, talvez, com um procedimento que ele é minimamente invasivo, porque a gente faz a coleta guiada por ultrassom, através de uma anestesia local, coleta a célula e guiado por ultrassom também você injeta no local da lesão. Isso a gente consegue fazer, cara, na coluna, no quadril, no Eu joelho. ia perguntar agora, qualquer parte consegue fazer. Eu também tava com essa dúvida de só joelho, Não, ombro. Aqui. funciona em qualquer lesão. Amanhã a gente vai fazer um tratamento numa médica, amiga nossa, que estava fora viajando, sofreu um entorse, ele fez uma lesão gigantesca nos ligamentos do tornozelo, tá com o tornozelo igual uma batata. E amanhã a gente vai aplicar no tornozelo dela para tratar. É lógico, quanto antes começar o tratamento, melhor, né? Exato. E no caso, vamos supor, se uma lesão muito antiga, você acha que tem uma resposta? Vocês têm um estudo sobre isso? Marcão, assim, lesões antigas, por exemplo, lesões degenerativas da cartilagem, eu acho que ok. Lesões, por exemplo, ligamentares antigas, eu acho que não. Aí é tempo dependente. Sim. Então, para lesão, assim, a gente tem considerado como uma janela de oportunidade boa até 15 dias. Por quê? Com até 15 dias, você ainda tem muito processo inflamatório em atividade na articulação. E quando eu pego a célula e eu jogo, é como se aquela corrente inflamatória aumentasse a ação celular. Porque quando um tecido é lesionado, na maioria das vezes, o organismo desencadeia, tem um sangramento. Esse sangramento vai gerar uma ativação das plaquetas, que são células cicatriciais que estão na corrente sanguínea, e essas plaquetas liberam fatores de cicatrização. Esses fatores de cicatrização geram uma migração de células de reparo para aquele local. Então você aumenta a vascularização local, é por isso que aumenta o volume, aumenta
a sensibilidade, porque tem todo um processo inflamatório em atividade ali. Quando eu pego a célula e eu jogo otimizando esses fatores inflamatórios que estão ali naquele local, eu aumento a capacidade reparadora, entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, pô, o cara teve uma lesão há 3 meses. Não posso dizer que isso vai resolver, né? Assim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu fico mais reticente em falar, cara, vamos tentar que vai dar certo. É claro que o que eu costumo dizer para os doentes é que a probabilidade disso trazer um revés é ínfima, porque eu não estou pegando célula de ninguém, é sua. Estou pegando a tua célula jogando em você. Então, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Não vai ter um efeito colateral. Exato, Né? exato, entendeu? Então, assim, não custa tentar. A gente pega uns casos que tem, é interessante, né? Tem chegado pra gente que a gente não imaginava tratar. Então, a gente hoje tá com uma casuística crescente de paciente com lesão de nervo. Lesão de nervo, cara, de todos os tecidos que você pode pensar no corpo, a lesão de nervo é a pior lesão. Porque o nervo é um tecido altamente especializado, com baixa capacidade cicatricial e com respostas ínfimas, a maioria delas. E a gente tem tratado alguns, e são lesões que a gente chama de lesões altas, né? Uma coisa é você ter uma lesãozinha no punho, perder um movimento no dedo, que já não é legal. A outra coisa é você perder um movimento no braço, na perna, entendeu? Por lesão de nervo. E a gente tem tratado alguns pacientes com lesão de plexo braquial. E o plexo braquial é um conjunto de nervos que sai do pescoço e vai para o braço. E olha como é que a medicina ela é um segmento que é impreciso, né? Assim, a gente não consegue prever. Nós temos alguns casos de pacientes que começaram a tratar com a gente com 9 meses de lesão. 9 meses de lesão. E quando o caso chegou para mim, eu fiquei em dúvida se eu abraçava o caso e... Até com medo de gerar uma expectativa. Exato. Que eu ia perguntar agora, né? É isso. Mas assim, cara, eu costumo dizer para os pacientes de uma maneira geral, ficar assim, ó, eu quero que você bote o pé no chão. Se der certo, a gente vai celebrar, a gente vai vibrar, vai ficar feliz. Se não der certo, cara, foi uma tentativa que não deu certo. Porque quando você pega um paciente, principalmente um paciente que está com o braço paralisado, imagina, você, 9 cara... meses. É. Já tentou também várias coisas. Exatamente. E ele estava num limbo de opera, não opera. E a cirurgia, para esses casos, o resultado é complicado, entendeu? Então, eu falo, ó, vamos tentar, mas vamos botar o pé no chão, vamos partir do princípio que, cara, assim, pode não dar certo. Porque qualquer vitória que você tiver, a gente vai se alegrar. Se não tiver, a gente já sabia que podia não ter. E aí a gente começou a tratar. Fizemos... Esse paciente, ele teve uma lesão, ele recuperou até o cotovelo. Do cotovelo para baixo, ele não estava mexendo nada. Tinha um esboço de movimento no punho, mas sem sensibilidade nos dedos, no 4º e 5º dedo. E começamos a tratar. Cara, 1 mês depois da primeira aplicação, ele já estava começando a fazer movimento de punho, a sensibilidade voltou. Olha só. E começou a fazer um leve esboço de pinça, coisa que não existia. Fizemos a segunda. Cara, ele ganhou força de verdade no punho. E agora ele tem uma pinça de verdade, que ele consegue já segurar as coisas. Segurar um alimento, um copo. E, cara... Também no prazo de cada mês. Uma por mês, exatamente. Fizemos 2 e agora falta mais uma aplicação. Que legal. Então, assim, por exemplo, a gente fala que não funciona porque, assim, por exemplo, uma lesão de cruzado. Você chegar para mim e falar, Felipe, eu teve uma lesão de cruzado há 10 meses. É para ser conservador, né? Porque, assim, pode parecer que isso é uma mágica, né? E não é mágica, é ciência. Existem diversos trabalhos científicos mostrando o resultado. A gente não faz nada da nossa cabeça, entendeu? Então, a gente, antes de fazer,
A gente sempre, cara, vai buscar ver se tem dados, se tem comprovação científica, como é que funciona. E pra você ter uma noção, essas células elas são tão potentes que a gente tem tratado também paciente com ferida crônica, úlcera. Nossa. Paciente, por exemplo, a gente estava com um paciente do SUS, um paciente que não tinha condição, a gente abraçou o caso para tentar ajudar e paciente era uma úlcera diabética. Uma lesão feíssima, assim. Ela estava para ser amputada e a gente decidiu começar a tratar com a célula. Então a gente coletava a célula e infiltrava a célula nos bordos da lesão. Cara, o resultado é inacreditável. Caramba. É inacreditável. Para úlcera diabética, para úlcera de pressão. E, cara, isso tudo a gente faz porque, cara, a literatura mostra que funciona. Legal. É. Doutor, então vamos lá. Funciona no nervo, funciona no músculo. ligamento, no músculo. Eu queria falar do músculo, né? Vou dar como um exemplo aqui que aconteceu comigo. Muito tempo atrás, né? Eu rompi Bíceps. o bíceps. Né? Mas tem muitos anos. Uhum. Vamos supor que queira tentar. Tem 13 anos que eu rompi isso daqui. Pô, mas eu quero tentar de qualquer forma, eu quero ver. Você acha que pode ter uma probabilidade? É um ponto de interrogação? Marcão, acho que tem que ser avaliado caso a caso, tá? Onde eu ia chegar. Pessoa para pessoa. Caso a caso. Então, por exemplo, a lesão do cabo longo do bíceps, que é o que você deve ter tido, né? Ele rompe aqui em cima e fica uma bolotinha aqui embaixo. Exatamente. É isso? Isso aí. Então, a ruptura do cabo longo do bíceps é igual um estilingue, cara. Que um elástico. O elástico trabalha sob tensão. Quando ele rompe, ele encurta. Exato. Esse é um caso que eu ficaria reticente em tratar com a regenerativa. Por quê? Porque ele está aqui embaixo, entendeu? Uhum. Quando ele rompe, e isso é mais comum nos extensores, né? A musculatura extensora, ela tem menos força do que a flexora. Então, por exemplo, o bíceps é um flexor, ele tem muita força. Então eu rompi, ele encurtou. Se você quiser tentar, pode ser que dê certo, mas eu tentaria antes. Eu quero resolver. Eu falo, vamos operar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser. Sim. Tem que ser Realista. realista, exatamente. Realista. Não adianta eu ficar prometendo você mundos e fundos e aquilo não é reprodutível, entendeu? Então, assim, nesses casos, opera. Por exemplo, um paciente com uma artrose grave de joelho. Felipe, você acha que pode ajudar a melhorar? A dor, sim. A lesão, não. Mas, Felipe, eu perguntei pra você pelo seguinte, não foi pra saber se eu vou conseguir Não, arrumar o meu bíceps. Não, eu entendi. Assim, eu queria achar, pra você expor a verdade pra galera mesmo. isso. Né? Tá Tem coisas que não dá. né? Porque às vezes as pessoas criam uma expectativa assim, então, né? E tudo tem... Exatamente. Não tem jeito, pessoal, tem que operar mesmo e acabou, né? Tem coisa que é cirúrgica. E assim, o fato de eu estar tratando com a regenerativa não quer dizer que eu não opere ainda. Tá entendendo? Sim. Então, assim, a gente tem casos cirúrgicos. Assim, tem paciente, cara, que. Eu tô com um paciente que teve uma lesão gravíssima, rompeu os dois cruzados, rompeu o colateral medial. Cara, a gente conseguiu cicatrizar uma parte do cruzado posterior dele, mas o anterior não cicatrizou. Então, como eu disse, a gente tem que partir do princípio que cada organismo é um organismo. Sim. E cada um vai ter uma resposta. Pô, mas já adiantou um bom lado dele também, né? Então, é isso. Assim, se a gente... o que eu falei, eu tenho uma amiga minha, uma muito amiga, e ela rompeu o cruzado. Me ligou uma semana depois. Felipe, cara, tive uma lesão no meu joelho, jogando beach tênis, rompi o cruzado, tô desesperada. Eu falei, cara, vamos tratar. Vamos tratar. Ah, mas me indicaram cirurgia. Eu falei, não, o caso é cirúrgico. Mas vamos tentar regenerativa? Porque assim, se não der certo a regenerativa, você opera. Exatamente. Entende? Porque assim... Já tem não, né? Já tem o não. Se você tentar reparar com a regenerativa e aquilo cicatrizar, cara, a gente levanta a mão pro céu e agradece a Deus. Que o tempo que ganha, né? Então eu tô tratando, inclusive eu fiz hoje nela a terceira aplicação. Hoje. E cara, eu fui examinar os joelhos, comparando um com o outro, não notei diferença. Legal. Que no caso da cirurgia... Você teria. O que eu tava falando pro Rogerinho aqui,
eu não sou contra a cirurgia, tá entendendo? Sim, Eu acho que a cirurgia tem um espaço, ela tem bom resultado, a cirurgia funciona. Mas eu brinco com os meus doentes, isso é uma fala minha, eu falo o seguinte, cara, aquilo que Deus cria, o homem não copia, meu irmão. Desculpa, entendeu? O cara pode ser muito bom, o cara pode fazer um ligamento como ninguém. Só que nunca um ligamento reconstruído vai ser igual a um ligamento original. Até porque a propriedade do tecido que é usado para reconstruir o ligamento é outra do ligamento original. Porque o tecido é um tendão. Tendão é tendão, ligamento é ligamento. Além do que, o ligamento ele tem terminações nervosas, que a gente chama, que faz uma atividade dentro da articulação chamada de propriocepção. A propriocepção é a capacidade do organismo reagir instintivamente sem você pensar. Então, eu torci o tornozelo. Cara, sem você pensar, tipo, aquilo já gera uma reação muscular em você que você tenta corrigir a rota para aquilo não ser danificado. Quem fez isso? Cara, a articulação. Através dessas terminações nervosas que estiraram o ligamento e que reagiu. O tendão não tem isso. Então, a função é ok? O cara volta a jogar bola, o cara volta a dobrar o joelho, tem estabilidade? Claro que tem. E eu já operei muitos ligamentos e ainda opero. Mas, se você perguntar, Felipe, se você ou uma pessoa próxima tivesse uma lesão de ligamento cruzado e tivesse a opção de tratar com a regenerativa ou com a cirurgia, como que você trataria? Sem pensar meio segundo, regenerativo. Porque, irmão, não muda você operar um ligamento cruzado com 1 mês, 2 meses ou 6. Não muda. Não muda. Então, assim, se eu tenho que esperar 6 meses para poder ver se o ligamento cicatrizou com a regenerativa, eu espero. Se lá na frente eu perceber que não deu certo, cara, infelizmente não deu certo, vamos operar. E tá tudo bem, faz parte do processo. Entendeu? Eu não quero aqui ficar vendendo gato por lebre e dizer que isso resolve tudo de todo mundo. A gente tem que ser consciente, avaliar o caso, entender quanto tempo de lesão que tem, qual é o perfil do paciente. Também, às vezes, pega um paciente, cara, pesadão, paciente todo inflamado, zoado. Será que compensa? Então, tudo é uma questão de percepção, por isso tem que ter uma avaliação individualizada. Às vezes, um acompanhamento multidisciplinar, para o paciente sair daquela condição, melhorar, e a gente tentar e ver se tem resposta. Certo. Mesmo assim, eu ainda... Só um minutinho, Rogerinho. Eu penso também no pós, né? Se você faz uma cirurgia, né, meu? Tem o pós. A gente conversou sobre isso, né, meu? Tem o repouso, fisioterapia, tem a fisioterapia, afastamento do trabalho. Exatamente. E que, assim, pode acarretar até no trabalho. Por mais que você seja coberto por lei aí, mas o tempo que você ficar afastado, dependendo do seu trabalho, seu patrão pode até prefere te dispensar do que... A questão psicológica, né? Exatamente, né? Exatamente, ainda tem isso aí, né? Você vê jogadores, tem cara que volta, faz uma reconstrução do LCA aí e volta a jogar, o cara não volta na mesma confiança. O cara já muda o jogo dele porque ele não tá confiante, ele não vai entrar numa dividida. O tratamento já vem no dia a dia, ele já vem sentindo confiante no dia a dia, né? Trabalhar já a cabeça do cara, então tem outros fatores também, né? E uma coisa que é interessante dessa técnica é que, assim, ela não exige repouso. E, por exemplo, o cara que opera o joelho, por mais que você fale, o cara operou, ele pode mexer no dia seguinte, ele pode pisar, mesmo você não consegue. Inflama, brother. Dói, entendeu? A coisa é poder, outra é conseguir. E aí, por exemplo, esse paciente que eu tô falando pra vocês aqui, cara, a gente botou um brace, uma joelheira estabilizadora no joelho dele, né? Pra não deixar ter torção. A gente fez as aplicações. A primeira semana é uma semana mais, quer dizer, pós-lesão, uma semana que traz mais inflamação, porque teve uma lesão. Então, eu deixei ele uma semana de repouso. Na segunda semana, ele foi pra academia, começou a fazer um treino, assim, progressivo, com ajuste, com cuidados e tal. Passamos uma orientação pro professor lá e ele começou a treinar. Mudança de alimentação, treinando. Então, assim, ele terminou o ciclo de 6 meses de tratamento mais magro, mais forte e com o joelho estável. Cara, isso é uma coisa que não existe.
entendeu? Então o cara conseguiu um resultado não só no joelho, o cara melhorou a vida do vida cara, dele, a vida exatamente. do cara, entendeu? E no dia que ele pegou o resultado da ressonância magnética, ele me ligou por vídeo chorando, bro. Chorando, falou, cara, meu joelho cicatrizou todo. E aí você para pra pensar, assim, quanto que vale um joelho? Se eu falar pra você, Rogerinho, cara, eu tenho um joelho novo pra te vender, quanto você paga? Entendeu? Porque, assim, é, a gente só dá valor ao que a gente tem depois que a gente perde, Verdade. entendeu? Se eu falar pra você, pô, se eu tivesse feito o tratamento, se você tivesse prevenido, hoje eu tenho certeza que você colocaria valor naquilo que eu tô te dizendo, porque, pô, eu perdi, entendeu? E às vezes a gente não consegue, cara, eh, entender isso e negligencia metabolismo, atividade física, uma pancada de coisa que você pode agir preventivamente para não deixar aquilo acontecer. Agora aconteceu, e aí fatalidades acontecem, mesmo quem se cuida. Cara, tem um caminho alternativo. E o que eu estava falando pro Marcão é que assim, eu entendo que isso é uma missão que Deus me deu. Eu preciso, cara, fazer essa voz ecoar. Porque quanta gente, cara, quanto atleta, seja atleta de alta performance, ou o cara que é um amador, que gosta de jogar uma bola, que gosta de treinar, de jogar um tênis, sei lá, de fazer uma atividade, cara, se vê limitado. Porque, pô, tem que fazer uma cirurgia, a cirurgia, cara, é complicada, o cara vai ficar afastado, o cara perde massa muscular, o cara perde força, o cara perde uma pancada de coisa, e lá na frente a performance dele no esporte que ele gostava de fazer caiu, Caiu. entendeu? Quando o atleta é profissional, isso é mais, Mais mais ainda. Mais verdade ainda. perceptível, né? É, O Felipe, ainda tem mais um detalhe ainda. Tem pessoas que morrem de medo de uma cirurgia, cara, verdade. né? E que de repente isso aí seja a principal solução pra ela. Porque assim, beleza, ela tem medo de cirurgia, mas e aí, vou fazer o quê? Vai deixando. É. E eu conheço várias pessoas, entendeu? Vou dar um exemplo da minha sogra. A minha sogra tinha plano de saúde, e tudo, e não quis operar o joelho. E hoje em dia ela anda, tem hora que tem que usar até uma bengalinha pra ajudar ela a andar, entendeu? É. Né? Por medo de cirurgia, cara. Ó, vamos aproveitar isso aí, então. A gente falou da como é que é, o pessoal deve estar curioso, né? Como que é esse procedimento aí. Tem como soltar aquele vídeo é, já autoexplicativo ali, né? Um É, esse, teaserzinho. esse, esse é um vídeo que a gente fez na semana retrasada de um paciente que, que veio de João Pessoa. É, Então, pode soltar. Pode pode soltar. soltar, solta aí.
Procedimento finalizado. Fizemos o procedimento conforme nós havíamos planejado. Não teve nenhum tipo de complicação, graças a Deus. O paciente já está acordado, está na RPA, sem queixa, sem dor. E para finalizar com chave de ouro, olhando essa vista aqui na RMS, obrigado a todos aí. Pessoal, deu para acompanhar o vídeo aí? Fala um pouquinho pra gente dessas imagens, desse vídeo aí. Então, isso aí é um paciente que veio de João Pessoa, um paciente que estava tratando lá, fez uma cirurgia, inclusive na lesão do nervo aqui, dá até para ver na hora de demarcação que tem uma cicatriz. É um paciente que estava meio que condenado. Ele já tinha passado por uma cirurgia? Já tinha passado por uma cirurgia e não resolveu. E estava meio que condenado a ficar com o braço limitado. E foi muito legal, assim, a gente fez o tratamento dele na semana passada, fizemos na quarta-feira. Ele, como é de João Pessoa, a gente pediu que ele ficasse até na sexta, para que a gente avaliasse como foi o pós. E conseguimos agendar para ele fazer uma físio com o nosso fisioterapeuta e fazer o segmento. Cara, parece até mentira, mas eu tenho até o vídeo dele, depois eu posso mandar. Mas assim, ele não conseguia fazer força na mão, ter controle. 2 dias depois ele estava segurando já um copinho de isopor, é uma coisa leve, obviamente. Sim. Mas ele conseguia já fazer esse movimento com a mão. Até tomar, ele Caramba. conseguia tomar. Então, eu sei que esse é um vídeo muito específico, focado na lesão de nervo. Isso foi uma oportunidade que a gente teve de fazer esse vídeo por conta desse paciente. Mas, por exemplo, amanhã a gente vai ter uma lesão de ligamento de tornozelo. Então, a coisa ela é aplicável em diversas frentes, só que tudo tem que ser avaliado de uma maneira muito consciente, né, meticulosa, para que a gente possa entregar de fato algo que ajude o paciente. A nossa missão como médico, cara, é tentar beneficiar, nunca atrapalhar. E eu entendo que essa regenerativa ela é uma voz que precisa ser ecoada, Sim. entendeu? Para ajudar as pessoas. Sim. Você sabe o Alê, né? A gente chama de braço de boneca lá, né? Eu tenho um aluno meu chamado Alexandre, ó. Mandar um abração pra ele sempre acompanha nosso programa. Chama ele de braço de boneca. Por que braço de boneca? Cara, Teve uma lesão. O ombro dele solta assim, fica balançando. Cara, vamos. Aí. Pode indicar ele passar no doutor lá pra Bora. ver se. Mas, doutor Felipe, eu acho que. Consertar nossa boneca, pô. Eu acho que é um momento ímpar, né? Dessa técnica. A gente precisa divulgar isso daí, a gente precisa democratizar essa técnica também. É isso. Porque eu vejo isso daí com inovação, né? A gente não só tecnológica, porque pelo que eu vi não tem muita tecnologia embargada. Não tem. Mas é conhecimento só. Conhecimento. Incentivo. E eu acho assim que a gente tem uma cultura, acho que veio toda a metodologia, cirurgia, é uma questão cultural, né? O cara hoje foi instruído, teve uma lesão, vai lá procura um médico, um ortopedista, vai operar. E ele não tem informação que tem um outro caminho. Eu tô falando isso daqui porque eu também trabalho na área de saúde. Legal. Há mais de 15 anos atrás, quando chegou a cirurgia robótica, todo mundo falou, mas aqui no Brasil, isso daí não vai pegar e tal. E não tinha o cadastro, não estava cadastrado no hall da ANS, então era uma cirurgia que não era coberta pelos convênios. Plano, sim. Mas se não tivesse feito uma propagação disso daí, até para os médicos, né? Os médicos estão exercendo sua profissão, ele fala, poxa, para mim está conveniente aqui, eu não vou... Olha o tempo que eu investi, olha o dinheiro que eu investi para fazer a minha especialização. Agora, que esse é um pensamento que o profissional ele tem, né? Quando a gente vai conversar com o médico, você vai trabalhar, você trabalha há 15 anos desse jeito, 20 anos. Vai ter que mudar agora. Quer mudar seu caminho, o cara fala, poxa... Será, né? Será? Então, assim, é uma coisa mesmo que é mudar o mindset tanto dos pacientes quanto dos médicos. E para a geração nova que está chegando, é uma oportunidade gigantesca. Cara. O cara tá fazendo a medicina, começando a residência, já fica a dica aí, tem um outro caminho para você seguir também. É isso. Cara, e a nossa missão, cara, é exatamente essa. Na verdade, a medicina não deve ser uma linha
focada em dinheiro, né? A gente tem que estar preocupado em fazer o bem. E eu creio que existe, como eu disse no começo, uma lei de semeadura, que a gente semeia, a gente colhe. E quando a gente pega uma geração que está chegando e fala, cara, olha para esse caminho aqui, ó, olha para esse lugar, segue essa rota, entendeu? Porque isso aqui é o futuro, cara. Quer dizer, eu nem posso falar que é o futuro, já é o presente, É o presente. entende? Mas assim, é uma coisa que ainda está muito tímida dentro daquilo que pôde fazer. Imagina se você, Rogerinho, sei lá, no dia que você teve a lesão do ligamento, alguém falar, pô, tem um médico, cara, tem uma equipe, tem uma técnica que você pode usar para tentar recuperar o seu ligamento sem operar. Você duvidaria? Porra, Você tentaria? tentaria, com certeza. Então, Cara, eu não vou Essa ter- notícia tem que espalhar, isso tem que espalhar, igual começou a falar do ozônio. exatamente. É isso É. aí. Porque não vamos tocar muito nesse assunto, mas assim, Mas tá liberado agora, tem né? muita gente que não quer, né, que isso aconteça, entendeu? Esse é o negócio. Mas Tá? eu falei com Vamos o entrar em doutor- detalhes, mas tem muita gente que isso não quer que isso aconteça, Eu né? falei com o Dr. Felipe que eu tava assistindo um filme, eu lembrei, o nome do filme é Os Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Tem a versão 1900, A nova, né? 2000 e tem a nova versão agora que saiu, acho que 2021. Legal. E o cara teve uma lesão no joelho dele, ele deixou de ser atleta. Aí ele no filme fala assim, pô, tem um tratamento novo aí de Célula-tronco. célula-tronco, eu vou juntar um dinheiro, meu, eu vou mudar minha vida e tal. É isso. Aí eu falei, caramba, aí eu fui pesquisar. Passou acho que uns 2 meses, o Marcão falou, a gente vai chamar um... A gente já tava pensando, né, Sim, ó, legal. vamos chamar algum médico, alguém pra falar sobre lesão e tal. O Marcão falou de você, eu falei, pô, que legal, velho, vamos falar sobre esse assunto aí. Cara, é um negócio evolucionário. E você sabe, assim, cara, que a gente tem cada vez acreditado que a capacidade de reabilitação do paciente, ela é absurda. Pra você ter uma noção, a gente tratou uma corredora que estava numa prova, eu não lembro se era na Argentina, não, ela ia para a Argentina. Ela estava treinando aqui no Brasil e ela tinha uma prova de altitude na Argentina para fazer. O cara teve uma baita de uma lesão muscular na panturrilha. 15 centímetros de lesão, de hematoma. Caramba. É um negócio bruto. E ela me ligou, a gente fez o procedimento. Caramba, 15 centímetros é muita Muita coisa. coisa, meu. Um hematoma, Tive- cara, gigante assim, ó. 15 centímetros de hematoma. Eu coletei, ela teve a lesão num dia, no dia seguinte a gente estava no centro cirúrgico fazendo. Coletei, consegui aspirar uma parte do hematoma, porque às vezes não sai Sai tudo, e infiltramos a célula. Cara, um mês e meio depois ela estava correndo a prova de altitude. Caramba. Doutor, e compartilha com a gente aí. Desculpa. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, o consultório? Cara, na minha rede social é @Dr. Felipe Caiate. Caiate é K-A-Y-A-T. O T é mudo. Lá tem um link lá para o consultório. Enfim, quem quiser é só acompanhar, eu tô aí. Minha ideia, na verdade, a gente tem feito alguns conteúdos para poder divulgar a técnica. Eu entendo que é um propósito isso, né, da gente tornar isso é uma utilidade pública, né, de conhecimento de Isso. todos, ajudar as pessoas no que a gente puder. A gente tem tentado fazer os tratamentos dentro... Aí, ó, lesão muscular. Aí, Marcão. Eu tive uma igualzinha essa daí. E, cara, é impressionante. Você aspira, mas é timing independente, entendeu? Então, por exemplo, isso é uma lesão dessa muscular com uma semana, isso já virou uma gelatina lá dentro. O sangue já coagulou todo, Coagulou. entendeu? Não dá mais. E aí assim, você até consegue jogar a célula para poder estimular a reparação, mas o desconforto causado pelo edema, aquilo você não tira. Então, quanto antes, melhor. Então, a gente tem defendido exatamente essa ideia. E a mesma métrica serve para as lesões degenerativas. Quando eu falei da gente pegar paciente jovem com lesão de cartilagem, antigamente a gente pensava o seguinte, pô, eu vou deixar para tratar com célula-tronco, que é um tratamento mais caro, para poder pegar os caras que estão mais velhos, que não deu certo com o resto. Mas pensa o seguinte, se eu tenho 10% de lesão de cartilagem, vamos pensar como o universo de um joelho em 100%, né? Um joelho 100% de cartilagem.
Se eu tiver 10% da cartilagem do joelho machucada e eu jogar uma célula lá dentro, e comparativamente eu pegar um outro que tem 90% de cartilagem machucada, jogar a célula lá dentro, qual que tem a maior chance de resolver? Pô, eu acho que é que tenha 10%. 10%, porque é uma lesão menor. É. Eu tenho muito mais célula saudável do que célula doente, concorda? Então, por exemplo, eu pegar um joelho que tem 90% de degeneração, jogar a célula lá Vai ser dentro, mais lento o processo, né? eu até posso melhorar a função, melhorar um pouco a dor, mas a probabilidade de eu fazer esse joelho de 90% chegar em zero de degeneração é pequena, é ínfima, eu diria é zero, entendeu? Então, a gente tem defendido a ideia de pegar cada vez os pacientes mais jovens, quando a lesão ainda é pequena, e você tratar essa lesão para não deixar ela piorar, do que deixar a coisa evoluir. Ah, vamos só fazer um ácido, vamos só fazer um paliativo. E você deixar a coisa crescer para ter uma lesão já bruta e depois você querer tratar. É possível tratar? É possível tratar. Mas o tempo de tratamento é maior, o investimento é maior, entendeu? E pode ser que não resolva tudo. Eu falo para os doentes o seguinte: imagina que você tem conscientemente uma degeneração que você diagnosticou há 5 anos atrás e você está com ela piorando. Chega no consultório, a gente vai falar, vamos fazer uma aplicação com célula-tronco, são 3 aplicações, uma por mês, 3 meses de tratamento, a gente vai acompanhar com ressonância magnética a cada 6 meses, com 1 ano a gente reavalia como é que foi o resultado, se melhorou, como é que está e tal. É muita tolice, até ingenuidade, eu achar que o negócio que vem degenerando há 5, até mais, porque às vezes tratava antes e você não tomou ciência, eu achar que em 1 ano eu vou regenerar aquilo tudo. Concorda comigo? Sim. Então, partindo desse princípio, cara, se eu tiver uma lesão pequena, vamos tratar enquanto tem lesão pequena, porque eu tratando, de repente, com uma aplicação eu resolvo. E aí depois é só uma manutenção. Entendeu? Legal. Mais alguma pergunta, Rogerinho? Eu tenho sim, é uma dúvida até. Fala aí, A Rogerinho. gente, no Brasil a gente sempre vive na corretiva, né? A cirurgia ali da correção. Sim, Depois que aconteceu a tragédia, né? exato. Lá fora, nos Estados Unidos, trabalham muito Prevenção. a preventiva, né? Legal. É. E a preventiva junto com a regenerativa. O que uma depende da outra? Diferença? Tem que fazer as duas juntos? Ô, Jenny, quando você fala de preventiva, cara, o que vem na minha cabeça, dentro do universo da ortopedia, são as eventuais deformidades que uma pessoa pode ter que viabilizam, que favorecem uma degeneração. Então, por exemplo, pensando no joelho, que é uma coisa que eu lido muito no dia a dia, é muito comum o paciente ter o joelho para fora, o joelho para dentro, né? E esse desalinhamento no adulto, ele, dependendo do grau, obviamente, ele exige uma intervenção cirúrgica. E na regenerativa, não adianta você ficar aplicando célula, você está torto. É igual você tá com um carro O cara já desalinhado. nasceu com defeito, mano. Então, mas o ponto se você tem, por exemplo, uma criança em desenvolvimento com o joelho torto, a gente consegue fazer pequenas intervenções para você, com o crescimento da criança, corrigir. Isso é uma coisa legal. Porra. E isso é uma coisa preventiva. No adulto, é diferente. Tá torto, já não vai crescer mais, tá torto, tá sobrecarregando, aí você tem que fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia mais intervencionista para você alinhar. Na maioria das vezes, o doente que tem o joelho deformado, não só o joelho, mas qualquer articulação, ela vai passar por uma degeneração mais rápida. E aí, o ideal faz a correção e você entra com a regenerativa para tratar a degeneração. Entendeu? Entendi. Isso aí que é o seguinte, eu vou te explicar agora do meu jeito. É que quando você compra um carro novo, que é o caso da criança nova, entendeu? O que vai acontecer? O que você faz com um carro novo quando você compra? Tem as preventivas, né? Exatamente, você vai lá e faz as revisões. as revisões, Vai beleza. acompanhando. Entendeu? E o carro velho, meu irmão, é alinhamento e gambiarra. Entendeu? Então, pra você sair dessa gambiarra, pessoal, dá um pulinho lá na Avenida São Miguel, 8479, procura o Capariz, entendeu? Conversa com o Jorge, vai sair de carro zero lá, só carrão. Ali não Só, tem ali diminutivo, é nave, só velho. carrão.
procura o Jorge, faz um test drive, escolhe o seu modelinho lá. Se tiver à vista, tem aquele descontão. Se for pagar parceladinho, tem aquele financiamento bacaninha pra você, beleza? Citroën, Peugeot, OK Paris. Roda aí. É isso aí, pessoal, de volta. E, pessoal, quero falar pra vocês também da Produtora 76. Quer gravar um podcast? Seminário? Webinar? Reunião? Cara, tá tendo até show aqui, meu. Que coisa mais linda tá acontecendo aqui. O céu é o limite, O velho. céu é o limite. Galera, estão com ali um estúdio, como é que fala? Um auditório para Auditório. 300 pessoas. E tá cobrindo até evento fora agora, né? Até É. evento fora o pessoal tá cobrindo agora. Tá de brincadeira, né? Pessoal, entra lá. Produtora76.alphaville. Agenda com a galera. Marca um pilotinho, vem aqui. O pessoal vai dar assistência pra vocês aí bacana. Decole com o seu projeto, meu. Não procura amador, não. Vai É com isso aí. profissional. Isso aí, pessoal. Produtora76.alphaville. E quem quiser encontrar o Rogerinho Rogerinho.jiu-jitsu. e marcosrocha.jiu-jitsu. Beleza, pessoal? Galera, a gente queria passar um tempão aqui ainda, mas infelizmente a gente não tem tempo, né? Falar pro doutor, meu, muito obrigado. Esse cara. não vai ser a última visita aqui, não. Não, nem a pau, já Já tô temos projetando. um projeto aqui já. Entendeu? E ele vai fazer parte, cara. E aí, se puder, esse projeto aí, nós vamos trazer até um... A testemunha ocular. Exatamente. Em loco. Entendeu? Beleza. Fechou? Eu fico muito grato aí pela oportunidade de compartilhar. Eu acho que isso muda a vida de muita gente. E essa é a nossa missão, ajudar. A gente vai deixar também lá no Instagram da Max, vamos Boa. deixar uma foto sua, um contato lá, vamos Claro. fazer um postzinho bacana lá, porque a gente vai ajudar a divulgar essa... E vamos Cara, eu achei fazer muito vários interessante. collabs aí, porque, assim, na área de esporte, a medicina regenerativa é fundamental. Exatamente. É isso aí. Porque eu fiquei muito calado, não Tem sei que se você ser- acompanha nosso podcast aí, eu fiquei bem calado porque assim, não é minha especialidade, né? O Rogerinho manja muito mais isso daí. Eu preferi ficar quietinho e escutar para poder entender sobre isso daí. Eu Mas fiquei tem muito... que ser divulgado, tem que ser a primeira, acho que é a Exatamente. primeira opção da pessoa. Tiver uma lesão, primeira opção, É. regenerativa. Não deu certo, É isso. outro é, caminho, é mas tem que isso. ser a primeira opção. É isso. Mais uma vez, quem quiser encontrar o doutor nas redes sociais, DR Felipe Caiate, K-A-Y-A-T. é isso aí, pessoal. Não deixe de seguir Maximus Arena Oficial. Não, perdão. Maximus, Underline Oficial. no Maximus Insta. Arena Podcast no YouTube. Isso aí, Fechou, pessoal. galera? Pessoal, segue a gente lá. Eu tava falando aqui pra vocês que 50% das pessoas que assistem nosso programa não se inscrevem e deixa like. Pessoal, é mentira. 68% das pessoas. Poxa vida, pessoal, vamos dar essa moral pra gente aí, né, meu? Tem muita gente assistindo, não te custa nada e ajuda demais a gente aí. Deixa seu like, se inscreva no canal, segue a gente aí. Fechou? Rogerinho, meu brother, um abraço. Até a próxima. Tamo junto. Professor. Doutor. Professor, não deixe de ser professor. Tamo junto. deixa de ser. Obrigado pela oportunidade, galera. Imagina, eu que Prazer agradeço grande. e vai voltar esse ano Bom, ainda, hein? Vai ser um prazer. Tamo Os, junto. Fechou? Pessoal, fiquem Valeu. com Deus. Até quinta-feira. Falou. Os.